Fala galera, Glauco Vidal aqui com mais um episódio do podcast Por Todo Mundo. É muito bom estar de volta, é muito bom toda semana ter esse privilégio, essa oportunidade de falar com você que aprecia aqui o nosso podcast, que aprecia tudo que a gente fala, que a gente traz aqui para vocês, todos os ensinamentos, os insights, a palavra de Deus que nós temos espalhado. Eu espero que você me ajude a espalhar a palavra de Deus. E para você fazer isso é simples. Eu não vou pedir para você fazer uma oferta. Eu não vou pedir para você colocar um dinheiro no Pix. Eu só vou pedir para você pegar esse link aí desse podcast. Ou aí no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. Ou no YouTube, se você estiver assistindo o podcast Por Todo Mundo no YouTube. Copia o link. Pega esse link, cola no grupo aí da sua família, no grupo dos seus amigos, de um amigo, de uma amiga sua que precisa ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que você vai estar me ajudando assim a pregar, a espalhar a palavra de Deus e a falar com muitas pessoas que precisam ouvir coisas como as coisas que eu vou falar hoje aqui. Só quero deixar algo bem claro aqui para você. A maioria das coisas que eu trago aqui para falar com você são coisas das quais eu mesmo experimentei, são coisas das quais eu mesmo vivi e vivo até hoje. Então eu sou uma pessoa que de fato vive aquilo que fala. Tanto que, às vezes, aqui eu abro coisas aqui que você deve ficar até um pouco chocado comigo. Coisas que eu falo que eu já fiz, que eu faço ainda. Porque eu quero trazer um podcast onde você vai ser alcançado, mas que você possa saber que o que eu te falo é um conteúdo autêntico, é verdadeiro. É por isso que aqui não tem meia volta, não tem enrolação. Vamos direto ao ponto. No episódio passado, eu iniciei o podcast fazendo uma pergunta e foi o tema do podcast. Se você perdesse tudo que você tem, incluindo tudo e todos que você tem, você ainda continuaria andando com Deus? E aí eu respondi essa pergunta e vim trabalhando em cima dessa pergunta. Hoje eu tenho uma pergunta muito parecida, mas na verdade é uma pergunta oposta, é o contrário. Se Deus te desse tudo que você deseja, que você sonha, que você quer. Se num piscar de olhos, do dia para a noite, você dormiu pobre e acordou bilionário, se Deus te desse tudo que você quer, você continuaria andando com Deus? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para você. É claro que a nossa primeira resposta a perguntas como essas é claro que eu continuaria andando com Deus. Imagina, se Deus me desse tudo que eu gostaria, mais dinheiro, mais condição, eu ia espalhar mais a palavra de Deus, eu ia ajudar mais pessoas. Este seria o nosso primeiro impulso, a nossa primeira resposta. Mas cá entre nós, você acha que isso de fato é verdade? Imagine que você tem dinheiro agora para viajar para onde você quiser, para entrar em qualquer país através de um avião privado, um jatinho particular. Imagina que você tem dinheiro agora para ir em todas as festas do mundo, nas melhores raves, nas melhores festas. Imagina que você tem dinheiro para assistir todos os campeonatos do mundo. Campeonato espanhol, campeonato inglês. Imagina que você tem dinheiro para viajar, para ir para os melhores parques de diversões do mundo. Para comprar a melhor casa, a casa dos seus sonhos e aquela que poderia ir além do seu sonho. Imagine que você não tem mais limite, você pode fazer o que você quiser, porque dinheiro não é mais problemas. Dinheiro abre portas, dinheiro contrata pessoas, o que o dinheiro não faz, ele manda fazer. E aí? Como seria a sua caminhada com Deus? Você continuaria sendo essa pessoa que vive na dependência de Deus? Porque hoje, eu quero falar algo para você que de repente você que está aí no Brasil nem tem muita noção. Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos. E nós vivemos uma vida aqui nos Estados Unidos muito melhor do que a vida que nós vivíamos no Brasil. Então, aí no Brasil, eu era uma pessoa assim, correria. Eu tinha um Uno, eu lembro, eu era professor particular de inglês, saía de uma empresa em outra, e saía de uma empresa e ia numa casa, e era naquela correria, dando aula de inglês. E o meu salário mensal, ele nunca passou de R$5.000. E variava muito, porque às vezes o aluno saía, aí demorava para entrar outro. O aluno entrava de férias, quando o aluno entrava de férias ele não me pagava. Era um professor particular, eu não tinha assim, uma empresa, uma organização para poder
manter ali aquele fluxo constante de entradas. Então, infelizmente, eu vivia aí no Brasil na corrida dos ratos. Sabe, quando você vive ali uma escassez, que você trabalha, mas tudo que você faz é para pagar imposto, é para pagar aluguel, prestação do carro, prestação do sofá, prestação da geladeira, é para pagar a escola. Tudo que você faz, o seu dinheiro, você não consegue empregar o seu dinheiro ali em um investimento, em um lazer. Você está sempre ali trabalhando para poder cobrir gastos e para poder apagar incêndios e para poder resolver problemas. Eu vivia isso no Brasil. Bem, nos Estados Unidos, eu sou recém-casado, eu só tenho 1 ano e 6 meses de casado. A gente ainda está construindo a vida, então a gente ainda não comprou a casa, moramos de aluguel, vamos comprar a casa. Já temos os nossos carros, ela tem o dela, eu tenho o meu. O nosso filho estuda em uma boa escola e tem algumas coisas que a gente paga. Só que não tem como comparar a vida que eu vivo aqui com a vida que eu tinha no Brasil. A vida que eu tinha no Brasil, ela era muito corrida. E hoje eu vivo uma vida mais tranquila. Não quer dizer que eu não trabalhe, que eu não corra atrás, que eu não lute, mas ela é muito mais tranquila em comparação com a vida no Brasil. Agora aí é que entra a questão. Eu lembro que no Brasil, na igreja do Brasil, eu vivia fazendo campanhas para mudar de nível. Pedindo para Deus, Deus, eu quero um emprego novo, eu quero novos clientes, eu quero novos isso, eu quero novos aquilo. O Brasil é um país que você não tem tantas oportunidades como você tem aqui nos Estados Unidos. Então no Brasil você tem que fazer um esforço muito maior para conseguir as coisas que você quer. Por exemplo, você quer comprar um iPhone aqui nos Estados Unidos. É barato? Não, mas a nossa moeda aqui, ela vale 5 vezes mais do que a moeda aí do Brasil. Quase 6 vezes mais, na verdade. E o poder de compra aqui ele é maior. Na Europa também é maior. Eu já morei na Inglaterra, então eu sei do que eu estou falando. E no Brasil, a gente está sempre ali vivendo no aperto. A inflação, são as políticas econômicas do governo que não favorecem a sociedade brasileira como um todo. Às vezes privilegia uns em detrimento dos outros. Então a gente não consegue ver ali algo que não precisa ser igual. Eu não acredito muito nessa palavra igualdade, mas pelo menos assim que se aproxima. A gente não vê muito isso. Aqui nos Estados Unidos a gente já vê. Aqui nos Estados Unidos você vê que todo mundo tem o seu carro, todo mundo tem o seu telefone. Nem todo mundo gosta de iPhone, mas aquele que quer ter um iPhone compra. Aquele que quer comprar o seu carro compra. Aqui nos Estados Unidos ele tem muito a política de doação. Então se doa muita coisa aqui. A maioria das coisas que uma pessoa tem dentro da casa, a não ser se ela realmente quiser comprar tudo novo, mas se ela não quiser, ela ganha de doação. Aqui, por exemplo, você passa com o seu carro na porta das casas. Aqui não tem muro nas casas, tá, pessoal? Então aqui você vê o gramado das casas. Claro que lá nas mansões de Beverly Hills, Miami, Califórnia, você vai ver condomínio fechado, portanto muro. Agora aqui nos Estados Unidos em si, quando você está andando nas estradas, nas casas, nas circunvizinhanças, você não vai ver muro. Então, aqui quando você, por exemplo, está passando de carro em frente a uma casa, e aí você vê, por exemplo, ali um micro-ondas ou um sofá de 3 lugares, ali na grama, quase perto da pista onde o carro está passando, significa que aquilo ali está para doação. Então você pode parar o seu carro, ir lá e pegar, que ninguém vai sair com a arma dentro de casa dando tiro em você. Significa que é para doação. É uma cultura que tem aqui nos Estados Unidos. Então muitas vezes você está andando assim com o seu carro, aí você passa perto de uma casa, tem um sofá, uma geladeira, um fogão, tem um aparelho de ar-condicionado, tem uma bicicleta, tem uma TV. Isso significa que é gratuito. Você pode parar o seu carro e pode pegar. Se você quiser bater palmas ali para poder falar com a pessoa, para se certificar, você faz. Mas não precisa, porque aqui é uma cultura. Todo mundo sabe que quando alguém coloca algum desses materiais que eu falei aí, ou qualquer outra coisa, no gramado ali, já no finalzinho ali do lote ali, e próximo da rua onde o carro está passando, ou próximo da calçada onde as pessoas passam, ali é para doar. No Brasil a gente não tem muito isso. No Brasil, tudo que fica velho vai para o OLX e você vende. Então, no Brasil, as pessoas elas querem a todo momento tirar vantagem umas das outras. Elas não querem ajudar as outras, elas querem vender, elas querem lucrar, elas querem ganhar em cima das outras. Vou dar um exemplo disso. Tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul agora. Cara, o exemplo de solidariedade do brasileiro foi incrível. Um monte de gente, pessoas comuns, pessoas influenciadoras nas redes sociais,
pastores, igrejas, todo mundo se uniu em prol do Rio Grande do Sul. E é muito bom que isso aconteça. Só que aí eu ouvi dizer que alguns empresários, algumas regiões, eles estavam aumentando o preço das coisas. Ou seja, o brasileiro estava ferrado porque foi vítima dessa enchente, dessa chuva. Ao invés dos empresários abaixarem o preço das coisas para poder dar acesso para reconstruir a cidade, reconstruir a economia, eles aumentaram. Por quê? Porque de nenhuma forma eles queriam sair no prejuízo. E às vezes, querido, deixa eu falar algo para você. Às vezes, para beneficiar outros, você vai ter que sair em um aparente prejuízo. É aparente prejuízo por quê? Porque todo prejuízo que você faz para ajudar alguém, já ouviu falar naquele ditado, quando você dá aos homens, você empresta a Deus? É mais ou menos isso. Na Bíblia tem alguns versos que Jesus fala que quando você chegar lá no dia, naquele último dia ali do juízo, Jesus vai falar: eu nunca vos conheci, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava nu e não me cobriste. E aí as pessoas vão perguntar: mas Senhor, quando foi que o Senhor teve fome e a gente não te deu de comer? Que o Senhor estava com sede e a gente não te deu de beber? Que o Senhor estava nu e a gente não te vestiu? Quando foi isso, Senhor? Nós nunca fizemos isso. E aí Jesus fala: toda vez que vocês ajudaram pessoas menos afortunadas do que vocês, pessoas menores, toda vez que você ajudou uma dessas pessoas, um desses pequeninos porque é assim, não é que seja criancinha, literalmente, pequeninos no sentido de a pessoa ela estar pequena, se sentindo pequena, e você ajudou essa pessoa, então significa, querido, que você me ajudou. É isso que Jesus vai falar. Então, quando você ajuda uma pessoa, você, na verdade, você não está ajudando a pessoa em si. Você está ajudando ao próprio Jesus Cristo. Então, isso é muito importante, pessoal, porque no Brasil nós não temos muito essa cultura, no geral, de ajudar. A gente tem a cultura de tirar vantagem. O que aconteceu no Rio Grande do Sul agora foi extraordinário. O brasileiro está de parabéns. Os influenciadores, os artistas e as pessoas ali normais, as ordinárias. Eu também consegui enviar alguns Pix para ajudar algumas pessoas que estavam indo na missão do Rio Grande do Sul e pude ajudar ali conforme eu pude, porque eu estou aqui nos Estados Unidos. Mas o fato é, são duas culturas. Aqui você não precisa ficar vendendo coisas que você não usa mais para as pessoas, você simplesmente doa. Tem lojas que compram roupas usadas, tem lojas que compram itens usados da sua casa, mas a maioria das lojas aqui, elas não compram, você precisa doar, e essas lojas vendem o que você doa. Poxa, mas aí as lojas, elas pegam de graça e vendem? E é por isso que elas estão no país inteiro, porque elas conseguem multiplicar as lojas através dessas vendas que elas fazem. Então elas cobrem o país inteiro. Por exemplo, uma loja Goodwill. Goodwill é uma loja americana que você vai e compra só coisas usadas, conservadas, mas assim, e baratas. Então, estas coisas, elas são doadas para o Goodwill, e o Goodwill dá uma tratada ali e vende para as pessoas. Então é mais ou menos assim que acontece. Mas, e se você tivesse tudo o que você precisa e deseja, você permaneceria andando com Deus? É um pouco difícil de dizer, pessoal, porque até na própria Bíblia Sagrada, Jesus fala que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pela fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só lembrando que essa fenda de agulha aí não é uma fenda dessa agulha de costurar roupa, não, tá? Imagina, um camelo passar numa agulha de costurar roupa, gente, não faz nenhum sentido lógico. Essa agulha é uma fenda que existia nos tempos antigos aí, nas hostas que serviam de travessias para os camelos, e o camelo ele tinha que se abaixar, tinha que ter toda uma técnica para o camelo passar. E não era qualquer instrutor ou domador de camelo ali que conseguia fazer o camelo passar. Então é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que as riquezas, elas são boas, mas se você não tiver cuidado e permitir, elas vão entrar no seu coração e elas vão virar um Deus no seu coração. A Bíblia diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que pensa que é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Não, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, o dinheiro, querido, ele é um servo. Só existe uma forma de você tratar o seu dinheiro, como um servo. A Bíblia fala que ninguém pode servir dois senhores. Ou você servirá ao dinheiro,
que é representado pela figura satânica chamada Mamon, ou você usa o dinheiro para te servir. Então o dinheiro ele trabalha para você, o dinheiro ele ajuda pessoas, o dinheiro ele abre portas, o dinheiro ele financia coisas que você não conseguiria fazer se você não tivesse. Mas o dinheiro ele não pode se tornar o seu Deus, de forma alguma. Então o dinheiro ele não pode se tornar o seu Senhor. E a Bíblia dá vários exemplos. Lá na parábola dos 10 talentos, fala ali que um patrão, um senhor, ele pegou os seus bens, os seus recursos e colocou na mão de alguns funcionários. Alguns desses funcionários multiplicaram o dinheiro e o outro enterrou o dinheiro. Então o dinheiro ele não serve para que você enterre, para que fique parado, o dinheiro precisa circular. E o dinheiro ele precisa estar na sua vida como o seu servo. O jovem rico, por exemplo, ele não seguiu a Jesus porque ele preferiu o amor às suas riquezas. Não é cultivar o dinheiro, ele cultivou o amor pelo dinheiro. Então você tem que entender que o dinheiro ele serve você. Mas se Deus desse para você tudo que você gostaria, você ainda o serviria? Talvez não. Porque quando nós temos tudo que nós precisamos, nós não dependemos mais de Deus. Você lembra que eu falei que a igreja do Brasil e a igreja dos Estados Unidos é diferente? No Brasil você precisa orar para fazer campanha, para Deus te dar isso, para Deus te dar aquilo. Nos Estados Unidos você não necessariamente precisa orar para fazer campanha para Deus te dar. Esse aqui é um país totalmente capitalista. Você vai lá, trabalha, simplesmente pega o dinheiro e compra o que você quer comprar. Na verdade tem gente que nem precisa pedir nada para Deus, só precisa trabalhar e comprar. Mas no Brasil a gente depende mais, porque no Brasil os pastores, os líderes, eles utilizam muito isso. Vamos fazer uma campanha para Deus abrir umas portas. Então as pessoas acabam dependendo mais de Deus, confiando mais em Deus, entregando as suas vidas de uma forma melhor. Mas tem o contrário. Não é fácil também ter uma vida econômica mais equilibrada e servir a Deus espontaneamente. Porque imagine, quando você tem grana, você pode sair de férias e se hospedar nos melhores hotéis do Brasil. Mas, poxa, você ainda tem um culto para ir, você ainda tem a célula para ir, a CID, que é a célula aqui do meu ministério. E aí, como é que você vai fazer? Então, tem muitas pessoas que elas negociam Deus, elas negociam o seu chamado por conta de coisas. Às vezes você vive pedindo para Deus te dar certas coisas. Senhor, me dê um emprego, me dê um emprego, me dê um emprego, me dê um emprego. Deus vai lá e te responde. Qual é a primeira coisa que você faz? Você para de ir, por exemplo, à igreja. Você para de fazer as suas devocionais, porque agora você está trabalhando demais, você não tem mais tempo de falar com Deus. Você não tem mais tempo de ir ao culto, você não tem mais tempo de abrir a sua Bíblia no seu próprio quarto e orar em cima da Bíblia e ler a Bíblia. Você não tem mais tempo para isso. Então, às vezes, é difícil para Deus, que é o Todo-Poderoso, como diz lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. É difícil para Deus colocar algo na sua mão que você não vai saber administrar. Porque aquela coisa que Deus colocou na sua mão vai se tornar agora o seu Senhor. Tudo aquilo que consome a maior parte do seu tempo tem poder sobre você. Então, por exemplo, hoje o seu trabalho ele tem um grande poder sobre você, porque se você vai para o trabalho, passa 8, 9, 10 horas trabalhando e você não pode dizer não porque você precisa do salário, aquele trabalho tem uma grande autoridade sobre você. E é isso que você precisa fazer com Deus. Você precisa servir a Deus de uma forma que Deus ele se torne o seu Senhor. Muitas pessoas querem Deus apenas como o seu Salvador. Salvador é aquela pessoa que te livra das problemas, das pressões da vida. Agora o seu Senhor não. O seu Senhor é aquele que você tem que servir e que você tem que obedecer. E que você tem que cultivar um relacionamento com Ele para que quando venha o dia mal na sua vida, aí você tem aquela amizade com aquele Senhor e você fala, meu Senhor, o Senhor sabe que eu estou todo dia aqui, né? Sou seu amigo. Só que agora, o seu amigo aqui, Senhor, está passando por uma situação. E aí, Deus ele vai responder você. Agora, se você não tem nada e serve a Deus porque você não tem nada e quer ter, quando Deus te dá, você para de servir a Deus porque agora você tem o que você quer, aí não dá. Então você precisa se preparar. Deus tem grandes coisas para colocar na sua mão. Só que a pergunta é, aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos, você vai utilizar para ser um canal de continuação do fluir e do agir de Deus, de bênçãos, ou você vai agora pegar o dinheiro que Deus te deu debaixo de uma promessa, a porta de emprego que Ele abriu, a empresa que Ele te deu, um insight, a ideia, a saúde para poder trabalhar nesse projeto.
tudo isso e você vai empregar isso agora em servir Mamon, o Deus do dinheiro, ou você vai servir a Deus inclusive com o seu dinheiro? Então, quando você serve a Deus, querido, tudo na sua vida tem que glorificar o nome de Deus. Você não serve a Deus porque você tem ou não tem algo. Você serve a Deus por causa do seu coração. Você linkou, aliançou, conectou o seu coração a Deus. Vamos utilizar a palavra conectar, que é uma palavra moderna. Então, quando eu conecto o carregador, um cabo aqui carregador no meu celular, eu começo a alimentar esse celular da energia que ele precisa para poder performar. Então, meu celular agora, por exemplo, eu estou utilizando meu celular para me gravar, eu utilizo meu celular para pagar as minhas contas, eu entro na minha conta bancária. Então, meu celular ele me serve em tudo que eu preciso. Só que, para que o meu celular me sirva, eu preciso alimentar, eu preciso plugar o meu celular em uma fonte de energia. E aí, o celular, ele vai ter condição de me servir. Agora, se entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, eu vou utilizando até utilizar o último recurso do celular, uma hora ele vai parar, e se você não carregar, o celular, que é lindo, maravilhoso, cheio de funções, ele não tem mais uma serventia, ele não está ligado mais. Então, é isso que você tem que entender. A sua vida, ela tem que estar conectada em Deus, para que quando Deus dê tudo aquilo que Ele tem para você, e Deus ele sempre tem muitas coisas para os seus servos. A Bíblia diz que Jesus ele foi nos preparar um lugar, e o próprio Jesus, ali nos mesmos versos, fala sobre mansões celestiais. Então o que Deus tem para nos dar é sempre grande. Lá vem o Glauco pregando a teoria da prosperidade. Não estou pregando a teoria da prosperidade, mas eu também não posso pregar aqui para você uma teoria franciscana, uma teoria de pobreza. Ficar pobre, me abnegar para que Deus possa agir através de mim. Não, existem coisas que você vai adquirir e colocar nas suas mãos, que elas vêm diretamente do trono de Deus. E Deus ele só dispensa, só libera isso sobre a sua vida para você ser um administrador. Então você precisa entender que quando você está passando pela abundância, se Deus começasse de repente a dar tudo que você precisa, você tem que entender, você precisa entender com muita clareza que você tem um Deus, você tem uma fonte. Quando Deus dá as coisas para você, não é para você se tornar soberbo, orgulhoso, não é para você agora viver todo fim de semana no boteco, bebendo, todo fim de semana viajando, curtindo a sua vida, esquecendo que você tem uma missão de vida, esquecendo que você tem um chamado, e lembrando que o seu chamado ele sempre vai ter a ver com mover sobre a vida de alguém. De repente você vai fazer alguma coisa para outra coisa, você está fazendo uma coisa para uma coisa, mas é aquela coisa, o destino final, o propósito final daquela coisa é servir e ajudar alguém. Se Deus coloca um dinheiro na sua mão, o seu coração ele é humilde o suficiente para não se ensoberbecer, para não se inflamar de orgulho, para não ir lá agora achar que você pode ter 1, 2, 3, 4 mulheres, 1, 2, 3, 4 homens, para não achar que você agora pode pegar um carro importado, sair e bater, que você está imune a nada. Será que se Deus colocar as coisas que você quer na sua mão, você vai ter responsabilidade para lidar com as coisas que Deus colocar nas suas mãos? Será que você vai ter essa responsabilidade? Porque tudo aquilo que você não tem responsabilidade, você vai acabar perdendo. Às vezes, mesmo sendo responsável, você já acaba perdendo, porque você não consegue, às vezes, perceber que existe alguém ali te cercando no seu ciclo de amigo, que na verdade vai te apunhalar pelas costas. Então você precisa cuidar dos recursos que Deus te deu. Se você tivesse tudo aquilo que você deseja, será que você andaria com Deus? Será que você seria essa pessoa dependente de Deus? Porque se você não tem nada para pedir para Deus, você quer um carro, você pega o dinheiro e compra. Você quer viajar, você pega o dinheiro, vai lá e fecha o pacote de viagem. Se você quer ir para um hotel, você vai para o hotel 5 estrelas. Se você quer ir para um país, você vai para o melhor. Você vai para Cancún, você vai para Dubai, você vem aqui para os Estados Unidos, você vai à Disney. Então você não tem uma necessidade de ficar pedindo coisas para Deus. Então quando não houver mais a necessidade de pedir as coisas para Deus, como será o seu relacionamento com esse Deus? Porque, me desculpa, mas existem pessoas, inclusive nas nossas vidas, que elas só lembram de nós para nos pedir. Não é que você vai ter que ficar agora bajulando
puxando o saco das pessoas sempre, ligando, oi querido, e aí fulano como tá? Não tem como a gente fazer isso com todo mundo, porque a gente tem uma vida para tocar. A gente tem filhos, a gente tem escolas. Por exemplo, eu aqui estudo, eu faço um curso de teologia, eu tenho um filho, eu tenho que levar meu filho para andar de bicicleta. Hoje ele já tem skate, tá com 6 anos, mas já tem skate, aprendeu a andar de bicicleta, tem um patinete. Então, tenho saído com ele cada vez mais, levado ele para fora, para os parques, para a gente poder correr, fazer caminhada. Então tem um monte de ocupação, tem aulas de inglês que eu dou, tem atenção que eu tenho que dar para minha mulher, eu escrevo livros, eu leio livros, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que preparar a aula de inglês, eu tenho que preparar o podcast, eu tenho que editar o podcast, eu tenho que gravar o podcast. Então são muitas coisas, então não tem como também eu ficar pegando meu telefone e toda hora ali, todo dia falar, oi fulano, tudo bem? Como é que você tá? Nossa, tô com saudade de você e tal, não tem como. Então, os verdadeiros amigos entendem que a vida, ela toma novos rumos. Por exemplo, hoje eu moro nos Estados Unidos, então não tenho mais como ficar dando atenção para muitas pessoas no Brasil como eu dava quando eu estava aí. Por quê? Porque essa fase da minha vida, ela passou. Só que essas pessoas, elas continuam sendo amadas para mim. Só que hoje eu preciso dar atenção para uma criança de 6 anos de idade, que eu estou formando, que é o meu filho. Só que é o seguinte, queridos, tem muita gente que elas não compreendem isso. E tem muitas pessoas que só se aproximam das outras para sugar o que as outras têm. Eu sei distinguir exatamente quem são as pessoas que estão ao meu redor, e quando eu falo ao meu redor, não necessariamente na mesma região geográfica. Pessoas só para me sugarem, pessoas que só querem tirar coisas de mim. São as minhas amigas. E aí, negão, beleza, cara? Como é que estão as coisas? Pô, saudade de você. Isso depois de 4, 5 anos sem falar comigo. Pô, negão, tô precisando de uma grana, cara. Pô, tu tá ganhando em dólar aí, será que tu tem como me ajudar aqui? E aí eu falo, poxa, cara, né? Pô, o cara não me procura, o cara não me... Aí você pode pensar também, pô, mas aí se vocês são amigos, é só ele que tem que te procurar, você não tem que procurar ele também? Não, você tá certo. Eu também, os amigos, eles têm que se procurar, eles têm que ter preocupação com os outros. Eu sou o tipo de amigo, e sempre fui, tá? Desde pequeno, desde criança. Eu sempre fui assim. Só que muitos dos meus novos amigos não perceberam que eu era assim. Mas se você perguntar para os meus velhos amigos, eles vão te responder. Eu sou o tipo do amigo que eu tenho a preocupação com a necessidade dos meus amigos. Eu tenho essa preocupação. Ô, negão, que tipo de necessidade? Cara, todas. O cara vai fazer uma entrevista de emprego. O cara tem dinheiro para ir na entrevista? O currículo do cara foi bem feito? Eu sou professor de inglês e sou muito bom também de português, apesar de não ser professor de português. Então, às vezes, um amigo meu me manda um texto para corrigir. Às vezes, eu dou um toque no meu amigo nas coisas que ele está usando, nas coisas que ele está falando. Por exemplo, o meu podcast aqui. Antes de soltar o primeiro episódio, eu enviei o primeiro episódio, para 3 amigos, para esses amigos me falarem o que eles achavam. E dos 3 amigos, 2 criticaram. Falaram, olha, negão, isso aqui, pô, você é homem de Deus, você não deveria fazer isso aqui. Aí eu falei, cara, então peraí, como é que eu vou encontrar um meio termo nisso? Porque eu quero ser autêntico. Eu não quero vir aqui para falar um script para vocês, um texto bonitinho para ganhar seguidores. Não é isso. Eu quero ser autêntico, eu quero ser o Glauco, mas eu quero ser o Glauco na sua forma também que não vai machucar as pessoas. Eu lembro que eu falei alguma coisa sobre academia, de olhar para a mulher na academia. Então isso feriu algumas pessoas. Não é que eu estava olhando para a mulher na academia, não é isso, mas a forma que eu coloquei, isso fere algumas pessoas. O que eu quis dizer ali naquele primeiro episódio é o seguinte, quando você está ali na academia, você está malhando, cara, você vê um monte de mulher ali na sua frente fazendo algumas coisas, você não vai fingir que você não viu, você viu. Agora, o que você fez com o que você viu? E o quanto você viu e continuou vendo? Era mais ou menos essa ideia que eu queria trazer. Então, eu coloquei este meu primeiro episódio sob as lentes dos meus amigos para ver o que eles falavam. E um amigo foi lá e passou para uma outra amiga dele, e aí ela foi, deu opinião, falou, olha, isso aqui eu acho que deveria tirar, porque como homem de Deus, ele falou isso aqui, né, pode atingir pessoas que têm problema com isso, sei o quê. Eu entendi, e eu retratei, eu fui lá e fiz o corte, eu tirei, falei, realmente, ela tá certa, isso aqui não pode. Eu fiquei incomodado com o fato de eu estar me tolindo, mas eu precisava me tolir para poder testemunhar, dar um bom testemunho do bom nome do meu Deus. Então existem pessoas na sua vida que infelizmente elas só vão vir para sugar mesmo que você tem. Mas outras não. Mas o cerne aqui de toda a questão aqui é o seguinte. Muitas vezes você é essa pessoa com Deus. Você só lembra de Deus para pedir. As melhores orações que nós fazemos na vida
é quando as piores coisas acontecem conosco. Me desculpe falar isso, mas é verdade. Sabe, uma pessoa sua, da sua família, sua mãe, seu pai, está com câncer. Meu amigo, você vai dar atenção para Deus como você nunca deu na vida. Senhor, minha mãe, por favor, cura minha mãe. Você chora aos pés de Jesus. Você chora aos pés do Espírito Santo. Você manifesta uma fé que até então nem você sabia que você tinha. Por quê? Porque o problema guiou você para Deus. Mas o segredo, pessoal, de gerir aquilo que Deus te dá, não é fazer com que problemas guiem você para Deus. É você ser guiado para Deus em todos os momentos da sua vida, inclusive, e eu diria até que principalmente nos bons momentos, quando tudo está tudo bem. A minha mulher chegou em mim e falou um dia assim, a gente estava namorando, ela falou bem assim, você acha que um casal precisa, quando que um casal precisa fazer terapia? Eu falei, antes de casar. E ela falou, antes de casar? Mas o casal ainda nem tem problema. Eu falei, pois é, eles devem fazer terapia preventiva. Eles devem ganhar estrutura para lidar com possíveis problemas. Para falar dos problemas dos filhos, da visão de como eles vão tratar os filhos, para estruturar a família, para estruturar os pilares dos princípios. Então, você deve cultivar um relacionamento com Deus, independente se a tua vida está num estágio maravilhoso ou está num estágio terrível. Quando você está bem e você desenvolve um relacionamento com Deus, um relacionamento de amizade, onde você fala com Ele, lê a palavra dele, é orientado pelo Espírito Santo, você faz isso muitas vezes de forma edificatória, se essa palavra existe, e de uma forma preventiva. Você vai prevenir para quando o dia mal chegar, você já é amigo de Deus, você já está com Deus. Então o dia mal ele não vai colapsar, ele não vai devastar você. Ele vai deixar você triste porque você é ser humano. Ele pode deixar você irado porque você é um ser humano. Ele pode suscitar dentro de você algumas reações, mas ele não vai definir quem você é. Os momentos ruins não vão definir quem você é. Por quê? Porque quando os momentos ruins chegarem na sua vida, vão encontrar você com uma estrutura de gigante. Estrutura que você desenvolveu em Deus. Então, você tem tudo. Você anda com Deus. Você tem tudo. Você serve a Deus. Eu ando num carro bom aqui nos Estados Unidos. Dentro do meu carro, a música glorifica a Deus. A forma que eu dirijo glorifica a Deus. Às vezes eu dou uma extrapolada. Corro mais do que deveria correr. Mas, no geral, o que eu tenho glorifica a Deus. Eu tenho aqui, nesse exato momento, estou com 2 computadores. Eu quero montar um estúdio top para poder convidar pessoas, tal, no meu podcast. Eu quero montar um estúdio para glorificar o nome de Deus. Então, tudo na minha vida, eu quero que glorifique o nome de Deus. Tudo, Glauco, tudo. Eu poderia, por exemplo, vir aqui fazer esse podcast para vocês com a camisa super cavada, mostrando os peitos, entendeu? Mostrando meus bíceps aqui com a blusa cortada, então com a camiseta, tal. Mostrando para me exibir. Ó, foca em mim, gente, tá? Eu que sou importante, foca em mim. Mas não, queridos. O foco não sou eu. Eu sou um instrumento pelo qual o canal de Deus flui na vida das pessoas. Só que às vezes esse canal entulha, porque eu sou uma pessoa de natureza ruim. Eu sou uma pessoa de criação disfuncional. Então às vezes vaza essa disfunção, essa ruindade, esse veneno, vaza. Só que no geral a minha vida está sempre sendo submetida a Deus. Por exemplo, eu vivo às vezes aqui, você sabe se você é casado, às vezes você é um casal principiante de primeira viagem, você sabe que no começo do relacionamento você vive uma fase ali de lua de mel, os primeiros meses, só que depois tem um ajuste dentro de casa, depois tem a fase de adaptação. Você começa a deixar coisas fora do lugar, e aí a tua esposa começa a te irritar, a falar coisas de um jeito que ela não deveria falar coisas que ela não deveria falar, e você já erga a sua voz, e você já irrita também, e aí você começa a ver aquele lado entulhado da pessoa. Você começa a falar, poxa, mas eu não sabia que você era assim. Claro que você não sabia, você não convivia. Então, nesses dias, você precisa continuar sendo um homem e mulher de Deus. Eu tenho algumas crises aqui, hora e outra, com a minha mulher. E falo pra você, gente, eu não vou vir aqui, sabe, pra você falar, nossa, não, comigo é tudo facinho. Assim, eu tenho uma crise com a minha mulher, eu vou orar, coloco na presença de Deus, Deus me responde, já me acalma, eu vou lá, dou um beijo na minha esposa, abraço, falar, ai, amorzinho, me perdoe, eu tava nervoso. Gente, eu profetizo isso sobre a minha vida, em nome de Jesus. Mas eu ainda não sou assim. Eu ainda não cheguei nessa estatura de fé. Isso que eu tô falando aqui, às vezes tem gente
assistindo aí, tem gente ouvindo meu podcast e falando, isso aí eu já faço, isso aí é mamão com açúcar. Só que aí de repente você tem um outro problema acentuado em uma outra área, que eu sou bom e você não é. Então por isso que nós temos sempre que nos aperfeiçoar no amor de Deus. É por isso que você tem que orar todos os dias. Você fala, cara, eu vou ficar indo para a igreja todo fim de semana. Querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Existe um corpo espiritual que se alimenta da fé e da manifestação das coisas da fé. Você não dá o dízimo para ajudar a igreja. Você dá o dízimo para se ajudar. Você manifesta a sua fé através do seu dízimo. Você não canta louvores porque você tem talento. Você canta louvores porque você precisa ser alimentado desses louvores. Deixa eu louvar o Espírito Santo, a Deus, e render toda a glória a Deus. É você que é edificado quando você adora a Deus. Até a adoração que você dá a Deus, o benefício vem para você, querido. Ali é quando você fica vulnerável na presença de Deus, e Deus ele vem, você canta, você entoa, falando aqui em adoração em formato de louvor, porque a adoração não é só louvor, mas você canta, e aí quando você se rasga na presença de Deus, faz uma oração sincera e ora, às vezes ora de uma forma cantada, Deus ele vem sobre você e ele te beneficia, colocando dentro de você mansidão, domínio próprio, colocando dentro de você uma alegria que você não tem. De repente você é uma pessoa que tem a alma amarga e Deus coloca dentro de você uma alegria, Ele te devolve a alegria. Então tudo que você faz, querido, acaba vindo como benefício para a sua própria vida, mas você glorifica o nome de Deus. Então, louvar a Deus em dias de verão é muito fácil, em dias de sol é muito fácil. Louvar a Deus em dias de luto, em dia de perda, em dia de desespero, em dia de desemprego, no dia que você é mandado embora, aí, querido e querida, é que são elas. Mas se você está continuamente desenvolvendo essa intimidade com Jesus, como dizem em 2 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar não é você entrar em uma sala e ficar ali 24 horas orando, não. Pode ser isso também para quem tem tempo para fazer isso. Mas orar sem cessar é o seguinte, você está no seu carro, você está ligado em Deus. Você está pensando alto? Deixa eu te dar uma dica aqui. Nunca pensa alto para se colocar para baixo. Se quer pensar alto, você vai pensar alto. Mas nunca pensa alto para se colocar para baixo. Nossa, eu sou um ordinário, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo. Toda vez que você quiser falar mal de si mesmo, fale na presença de Deus. Senhor, eu não dou conta, eu não presto, eu não valho nada, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o Senhor me aperfeiçoa. A tua glória, a tua graça me basta. A tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. E você vai orando assim, mas nunca para falar, coitado de mim, que eu não dou conta, que eu sou miserável, ai, quero morrer, quero me matar. Não pensa assim não, querido. Quer se humilhar? Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Nunca se humilhe debaixo da mão de homens. Lembrando que quando eu falo homens, é independente de gênero, a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no coração do homem. O homem não é o outro homem, não, é você. Você não pode confiar no seu próprio coração. Você é homem, você é desse gênero humano. É no seu coração. Por isso que muitas vezes, quando você está passando por uma luta, um problema, eu estou falando do que eu vivo. Quantas vezes eu falei para você que eu quero ser sincero aqui, eu estava passando por uma situação aqui com a minha mulher, muito recentemente, inclusive, e eu falei, cara, vou sair fora, quero me divorciar, quero sair fora. Só que isso é o coração falando. É o coração lançando os torpedos. E Satanás utiliza isso. Então o diabo, ele utiliza os seus olhos, o seu coração. Os seus olhos, eles se enganam, queridos. Apesar de ser uma câmara perfeita que Deus criou, mas os seus olhos, eles são utilizados pelo diabo muitas vezes para enganar você. Eu estava, por exemplo, dirigindo o meu carro, aí eu, de longe assim, eu vi uma coisa parecendo uma cobra na pista, só que não estava se mexendo. É como se fosse uma cobra. E aí eu desviei achando que era uma cobra. Eu falei, essa cobra não está se movendo, né, cara? Será que já atropelaram ela? Ou será que ela só está paradinha ali? Eu vou passar um pouco longe dela. Quando eu cheguei perto, era um pedaço de corda. Ou seja, se eu confio nos meus olhos para tomar uma decisão, eu estou frito. Então, o que você precisa entender é que o seu coração, ele tem que ser submetido a Deus. Não confie no seu coração se o seu coração não está firmado em Deus. Se o seu coração, ele não é servo de Deus. Se o seu coração, ele não é servo de Deus, o dinheiro vai ser senhor do seu coração. E o dinheiro não foi feito para ser senhor de ninguém.
O dinheiro é servo. O dinheiro nasceu para servir. Por isso que muitas vezes eu quero abençoar uma pessoa, a pessoa fala, poxa, Glauco, os meus bons amigos, tá? Poxa, Glauco, mas... eu, por exemplo, abençoei um irmão, uns tempos desses para trás, faz alguns meses, não lembro se faz meses, na verdade. E aí eu quis abençoar esse irmão, e aí uma pessoa do ciclo dele chegou em mim e falou, poxa, não, mas ele vai te pagar, ele vai te devolver de volta. Eu falei, não, ele não vai me devolver de volta nada. Por quê? Porque é uma bênção, é uma semente. Você precisa entender que quando eu faço isso aqui na vida do meu irmão, ele está sendo beneficiado agora pelo fruto. Eu estou dando o fruto para ele. Só que dentro desse fruto existem sementes. Eu estou semeando na vida dele. Então, quando essas sementes germinarem e nascerem e brotarem e nascerem os frutos, um fruto que eu dei para o meu irmão, eu vou colher vários outros frutos. E outra coisa, eu abençoei a vida do meu irmão e de alguns outros irmãos que eu já abençoei a vida, sem pensar no fruto, sem a intenção do fruto. Mas se você plantar uma semente, ela vai nascer, por mais que você pense ou não. Se você enterrar uma semente, ela vai brotar, não precisa você pensar ou não. Você enterra a sementezinha de feijão, o que vai acontecer com o feijão? Ele vai brotar. Então, é isso que eu quero deixar claro aqui para você. Se você tivesse tudo aquilo que você deseja, você ainda continuaria andando com Deus? Se você ainda tem dúvida disso, submeta o seu coração à presença do Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar algo para você aqui. Eu vou lembrar algo que de repente você não sabe. Jesus, ele veio à Terra, ele morreu quando ele tinha 33 anos de idade. E ele foi assunto aos céus. Ele voltou para casa, ele falou, olha, eu estou indo para casa para preparar lugar para vocês, até quando nós partimos e voltarmos para casa. Só que deixa eu falar uma coisa aqui para você, querido. Ele nos deixou um consolador, e este consolador está aqui na terra. Ele não foi a lugar nenhum. Há 2000 anos ele está aqui. Na verdade, muito mais, que a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas quando Deus estava criando as coisas. Mas em algum ponto, Jesus, ele nos deixou o Consolador integralmente aqui. Então ele está aqui. Quando você passar por qualquer tipo de problema, lembre-se, o Espírito Santo está aqui. Ele não foi a lugar nenhum. Você não está sozinho. Jeremias, Deus falou para ele fazer algo. Ele, ai Senhor, mas eu não sei falar, eu sou o menor da casa dos meus pais. E ele falou, não temas, não te mandei eu. Você sempre vê Deus falando coisas. Gideão, vai lá e constrói os muros. Ai Senhor, mas é o meu clã, minha tribo é a menor. Deus falou, não temas. Saul, Deus foi lá e chamou o rei Saul. Saul ficou com medo, até se escondeu. E Deus sempre falou, não temas. A mesma palavra de Deus serve para você hoje. Você está passando por qualquer dificuldade hoje aí, querido? Não temas. Eu estou contigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, que criou os céus e a terra. Está vivendo uma áurea de prosperidade? Submeta a sua prosperidade a Deus. Quer que eu fale algo para você aqui? Não tenha medo de dizimar. Ah, mas eu vou comprar, é melhor compra e dar pros pobres. Não, é melhor você dizimar. Você dizima na sua igreja e você ainda além de dizimar, compra e dá pros pobres. Faça os dois. Mas não deixa de colocar a semente no altar. Ah, mas é pro pastor. Então, querido, você até hoje não entendeu a Bíblia Sagrada. Se você ainda pensa assim, você até hoje não entendeu a Bíblia Sagrada. A gente passou por uma situação aqui em casa, minha mulher perdeu o emprego, foi muito recente. Uma das primeiras coisas que a minha mulher falou, porque a gente não tirou nenhum dízimo ainda. Eu senti que nesse não tirou nenhum dízimo ainda, ela deu uma balangada. Eu senti que existia ali de uma forma bem sutil uma sugestão de que se a gente desse o nosso dízimo dos 2 salários, iria nos faltar. Eu só senti, foi uma intuição. Eu falei para ela bem assim, não tem negócio com o dízimo. Falei 3 vezes. Não tem. Mas amor, eu não tô falando isso. Eu falei, não precisa se defender. Eu só quero deixar bem claro aqui pra você, meu amor. Sob nenhuma circunstância da nossa vida, não tem negócio com o dízimo. Mas o pessoal falou lá no Facebook, quem fala do dízimo não faz. Quem fala que você tem que pegar o seu dinheiro e dar pros pobres, não pega o seu próprio dinheiro e dá pros pobres.
As pessoas, elas são muito boas de falar. Gente, falar até papagaio fala. Não existe nada mais fácil hoje em dia do que falar. Senhor, Jesus, eu te amo. Jesus, é fácil falar Jesus, eu te amo. Só que Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós cristãos não vivemos a Bíblia em formato filosófico, shakespeariano, antroposófico. Queridos, a Bíblia é para ser vivida, muitas vezes quase que ao pé da letra. Claro que ela tem que ser interpretada. Se você está na igreja vivendo só conveniência, mas não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que não pode fumar uma maconha. Você não entendeu, querido, você não entendeu. Mas a maconha é erva. Você não entendeu, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Queridos, queridos, quando o Espírito Santo entra na sua vida, queridos, desculpa se eu te ofendi falando em línguas, mas quando o Espírito Santo entra, querido, tudo perde o valor. A maconha, você valorizava tanto cigarro, sabe aquele namorado, se você é sua vida, tudo perde o valor, tudo fica secundário, vira secundário, e agora você só vai manter na sua vida aquilo que cumpre o seu propósito, inclusive pessoas. Uma das coisas que a gente vai fazer, especialmente você, talvez você que já nasceu no Evangelho não, mas você que não nasceu no Evangelho, que passou aí pelo mundão, que foi lá e pegou e fez e aconteceu, e foi pra boate, foi pra não sei o que, e entrou no esquema. Cara, uma das primeiras coisas que vai ter que acontecer com você você vai ter que fazer uma filtragem dos seus amigos. E deixa eu falar uma coisa pra você, querido. Você vai ter que dispensar muita gente da sua vida. Como Pastor Glauco? Simplesmente dispensar. Como? Você quer que eu te dê um exemplo aqui, prático? Sabe aquele seu amigo que vive enviando uns vídeos de mulher pelada, de pornografia pra você? Adivinha? Você vai ter que falar com esse seu amigo, não me envia mais isso. Ele não vai aceitar. Meu irmão, virou viado, não sei o quê. Ele não vai entender, porque você sempre falou a mesma língua dele. Ele não vai entender. Mas adivinha? Aquele que quer vir após mim deve tomar a sua cruz e se negar. Se negar é dizer não. Maconha? Não. Você não vai ficar tentando provar se a maconha é da natureza, se pode ou não pode. É um alucinógeno que te tira do seu estado normal. O único alucinógeno que pode te tirar do seu estado normal se chama Espírito Santo. Essa aí você pode fumar à vontade, irmão. O resto, você tem que estar lúcido. Você lembra que quando Jesus estava sendo crucificado, ele falou, tenho sede, ao invés das pessoas darem o quê? Água para Jesus. Você lembra o que eles deram para Jesus? Jesus pediu água, não pediu? Se você fala tenho sede, você está pedindo o quê? Você está pedindo um líquido para matar a sua sede, né? Então Jesus estava pedindo água, em outras palavras, não era? E aí um soldado pegou a sua lança, colocou uma esponja na ponta da lança, molhou a esponja no vinagre e colocou na boca de Jesus. O que Jesus fez? Ele cuspiu, ele rejeitou. Eu não quero isso. Sabe por quê? Porque aquela bebida fermentada iria tirar ele do seu estado de consciência normal. Ele não queria amortizar a sua dor. Ele queria passar pela sua dor de cara limpa. Ele não queria, queridos, ter que enfrentar a dor de uma forma bêbado. Ele não queria ter que enfrentar a dor anestesiado. Ele queria passar por aquela dor de cara limpa, porque ali era Jesus pagando o preço pelos pecados da humanidade. Isaías 51 fala sobre isso, que ele levou sobre si todas as nossas dores, o pecado da humanidade estava sobre ele. Então, vou falar uma coisa para você, você vai ter que dizer não. Uma das coisas que você vai ter que fazer é dizer não. Mas eu vou perder isso e aquilo, querido. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aquele que perder pai, mãe, filho, filha, Deus te dará muitas vezes mais. Eu sou prova viva disso. Um dia eu fui à chacota da minha casa quando eu falei que um dia eu iria morar nos Estados Unidos. Eu fui à chacota, literalmente, tá?
morar nos Estados Unidos, sabe nem falar inglês, sabe nem... Só que eu comecei a fazer, com 13 anos de idade, peguei um dicionário de inglês lá na igreja, comecei a estudar inglês, daqui a pouco já fui estudando inglês como autodidata. Cada dia eu ia me aprofundando no inglês. Não tinha cursinho de inglês particular ainda, não tinha YouTube, não tinha nada, era só eu e os meus papéis, os meus livros, os meus rabiscos. Estudando inglês, eu sabia aonde eu ia chegar. 30 anos antes eu sabia. Como você sabia, negão? Eu já andava com Deus. O Espírito Santo já me orientava. Eu já andava com Deus. Então, queridos, eu quero dizer algo para você. Muito claro, deixar bem claro para você. O Espírito Santo, ele vai te dar muitas vezes mais tudo aquilo que você perder por Cristo. Não se preocupe com o que você está perdendo, com o dinheiro que você tem ou não tem. Sirva Deus em toda e qualquer circunstância. E eu tenho certeza que fatalmente você será uma das pessoas mais bem-sucedidas da Terra. Se você tivesse tudo que você deseja, você continuaria andando com Deus? Esse foi o episódio do podcast Por Todo Mundo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho, que Deus tenha falado com você. Voltamos nos próximos episódios do podcast Por Todo Mundo. Eu espero que você tenha uma semana abençoada, uma semana produtiva, que você vá e vença tudo aquilo que você tem para vencer. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Vá na sua fé e nós nos vemos no próximo episódio Por Todo Mundo aqui no Spotify, no YouTube e com os cortes aí no Instagram e Facebook e TikTok. Vamos pra cima, que Deus abençoe vocês. Até a próxima, valeu!